O governo do estado de São Paulo deverá liberar verba de mais de 7 milhões de reais para as obras de desassoreamento e também a desobstruição do rio Atibaia. Estas obras deverão prevenir as enchentes que todos os anos castigam Atibaia no período das chuvas. Nós vamos entrevistar agora o deputado estadual Beto Trícoli do PV, que em 2011 encaminhou estudo técnico para a realização das obras e agora está sendo atendido pelo governador Geraldo Alckmin. Deputado, e por que demorou tanto para o governo do estado dar uma resposta positiva? Não, na verdade, eu acho até que eu não tenho essa visão, não acho que demorou, porque as enchentes ocorreram no ano do final de 2009 para 2010, e depois de novo 2010, 2011. Acontece que foi necessário fazer um estudo muito detalhado de toda a situação. Isso levou algum tempo, até porque você tem que contratar os serviços, contratar a engenharia, fazer os estudos, fazer as correções dos estudos. A própria comunidade aqui debateu muito, a comunidade inclusive muito inquieta e com razão, contratou inclusive técnicos por parte dela para poder fazer a aferição do estudo, para ver se era realmente aquilo que deveria ser feito. Enfim, é um transcorrer. Agora, na verdade, a gente está conseguindo liberar uma primeira fase e a gente aguarda a manifestação oficial do governador, evidente, mas que é a parte do desassoreamento do trecho urbano do rio Atibaia. E aí a gente está falando de uma área que atinge, e nas últimas enchentes atingiu mais de 1.100 famílias, entendeu? Então a gente não é uma coisa simples, né? É uma obra relevante, não é completa, porque na verdade vai precisar mexer nas pontes, mexer em tubulações, tem outras obras que deverão ser feitas, mas essa parte do desassoreamento, ela ajudaria muito a evitar que no próximo período de cheias a gente tenham ocorrências que sejam negativas aí para a população. E qual é a previsão para o governo liberar essa verba, deputado? A gente está aguardando a vinda do governador, deve ser ainda, a gente acredita, pelas próximas semanas. A gente tem também um calendário para poder começar a executar isso, né? Então, liberando ainda esse ano, a gente consegue iniciar as obras dentro do período crítico, né? Então essa é a nossa expectativa, e a gente tem trabalhado muito por isso. Os técnicos do estado têm se esmerado aí para poder ter o foco correto da fase que vai liberar, né? E os valores somam mais ou menos isso que você citou mesmo, mais de 7 milhões e meio, certo? Para poder fazer o trecho necessário aqui da área urbana, né? Esse trecho corresponde a qual local, deputado? É exatamente da ponte, na verdade da rodovia Dom Pedro, né, onde o rio Atibaia passa pela rodovia Dom Pedro, e até a usina, até o bairro da usina, né, aliás, tem muita gente de Jundiaí que pratica esporte náutico, pesca, tem casa de veraneio nessa região da represa da usina, né? Então é esse trecho, são mais de 23 quilômetros de extensão. Estamos entrevistando o deputado estadual Beto Trícoli do PV, e o doutor Simão, nosso comentarista, também participa da entrevista e tem perguntas. Deputado, é sabido que alguns bairros de Atibaia foram instalados na várzea do rio. O senhor, como deputado, aí fez a sua parte quanto ao rio. E a prefeitura vai fazer a parte dela quanto a esses loteamentos que invadiram aí aquilo que deveria estar sem casa? Aqui a gente tem um problema. Quando eu fui prefeito, dois mandatos, durante o meu mandato não aprovamos absolutamente nada de loteamentos na várzea do rio. Acontece que no passado de 20, 30 anos atrás, isso veio sendo feito, e a prefeitura, na verdade, agora, ela está proibida de aprovar qualquer loteamento, qualquer empreendimento que esteja
aliás, qualquer loteamento na várzea do rio. Aqueles que já estão instalados, eles estão sendo construídos, inclusive essas obras que estão previstas diante dessa realidade de ocupação, né? O estudo completo, ele prevê que pode ser necessário remover algumas construções e ainda já existentes, porque elas podem ser prejudiciais para o funcionamento hidráulico, né? Quer dizer, o funcionamento do movimento das águas. Agora, realmente houve muito erro no passado, e eu digo no passado, estou falando de 13, 14 anos atrás, de terem aprovado empreendimentos e loteamentos justamente na área que o rio ocupava quando das cheias, né? Então esse tipo de coisa foi muito criminosa. Tem muitas ações na justiça correndo, pode ser até que ações de indenização, ações de danos, não é? E isso ainda a gente aguarda um desfecho na justiça. Bom, e já tem, por exemplo, junto à CDHU, deputado, algum plano para remoção dessas famílias, de alguma forma, porque não adianta nós fazermos assoramento do rio, né? Essa é uma área de escape, né? A própria natureza criou essa área e o homem invadiu. O senhor tem conhecimento de algum projeto da CDHU para estar amenizando aí o sofrimento dessas pessoas? Sim, na verdade são em torno de 300 unidades que serão executadas e que algumas já estão em execução, né? Infelizmente ainda restam umas 25 famílias que foram desalojadas na época das cheias, que estão em alojamento precário ainda, né? Em torno de 25 famílias, eles estão em alojamento precário. E o governo do estado já anunciou, no total, 700 unidades para habitação social, né? Habitação, aquelas de menor renda. Ocorre que muitas das casas, em torno de, eu diria mais, em torno de 700, 800 propriedades são de classe média, um outro padrão. Nesse caso, o que for necessário, como eu disse, está se prevendo, tem ações na justiça para arbitrar como será feita algum tipo de indenização, né? Mas o governo do estado já anunciou sim 700 unidades, das quais pelo menos 350 para atender essas comunidades que foram atingidas nas cheias. Deputado, qual é o tempo e a previsão das obras para a sua conclusão, início e conclusão? O desassoreamento ele tem previsão, na verdade, de início, né? Quer dizer, os 2 primeiros meses eles atenuam os trechos mais críticos, né? E ele leva em torno de 9 a 12 meses para ser executado. De 9 a 12 meses? No total do desassoreamento. E os 2 primeiros meses, na verdade, atacam os 2 pontos mais críticos, que tem obstrução, e isso faz com que as águas sejam represadas, né? E as unidades habitacionais que o senhor estava comentando? Isso aí tem que ver com a prefeitura, mas já foi liberada pelo governo do estado. Eu acho que está em fase de licitação, né? Aí leva um pouquinho mais de tempo, eu diria para você, por experiência, até porque fui prefeito, né? Se começar ainda no começo do ano que vem, vai levar pelo menos mais um ano e meio. Agora, faltou a gente citar que o governo do estado, hoje, ele dá provimento para mais de 300 unidades em locação social. Então ele dá aquele auxílio moradia para que as pessoas possam não estando na área de risco e tenham um apoio, um auxílio para poder pagar o aluguel enquanto as casas não ficam. Mais alguma informação para acrescentar? Eu acho que com relação a isso, é evidente que o regime de cheias está diferente, né? A previsão não é tão catastrófica como foi nos anos de 2009, 2010, né? Mas é evidente que a gente tem que ter as precauções, tem que fortalecer as defesas civis, isso tem que ser uma ação regional, não pode ser uma ação de uma única cidade, a gente tem que contar efetivamente com o apoio do governo do estado, e agora nós temos uma nova legislação de defesa civil, onde obriga os governos federal, estaduais e municipais
a criar um sistema de defesa civil nacional, porque muitas vezes os municípios, e principalmente os menores, não têm condição de sustentar, de manter a defesa civil. E aí conta com um serviço eventual, e aí você, quando surge o problema, quando surge a catástrofe, é que você vai mobilizar as pessoas. E nós temos, a partir de uma série de evidências, os eventos extremos, os temporais, os deslizamentos, enfim, hoje há necessidade de ter um sistema de defesa civil permanentemente estruturado para qualquer evento, né? Isso em apoio, inclusive, articulado com o bombeiro da Polícia Militar. Mas a gente tem um entendimento, e já é uma legislação nacional, de que o sistema de defesa civil não é exclusivamente do bombeiro. Ele é um sistema de prevenção, um sistema de articulação e mobilização de toda a sociedade. Então, nesse sentido, é importante que os municípios façam a sua tarefa de organizar as defesas civis. Entrevistamos o deputado estadual Beto Trícoli sobre o desassoreamento do rio Atibaia, onde o deputado elaborou um estudo técnico para a realização das obras e agora está sendo atendido pelo governador Geraldo Alckmin. São mais de 7 milhões de reais para as obras de desassoreamento.